Voltando então aí à nossa programação, vamos lá para a aula 18. Para verificarmos aí o movimento correto da raquete, vendo que ela não sai aí da área de jogo, é preciso que nós verifiquemos isso o tempo todo durante o jogo. Então nós iremos fazer isso através do evento Step. Então vamos aí na janela de eventos do objeto raquete, vamos adicionar um evento Step. Então, dentro de um evento STEP, nós temos a checagem, né, desse evento 60 vezes por segundo, porque o nosso jogo está rodando a 60 steps por segundo. Então, o Game Maker vai fazer a checagem da posição da raquete 60 vezes por segundo. Então, vamos colocar aí o código. Se o Y, que é a posição vertical, for menor ou igual ao sprite right, a altura do sprite dividido por 2, então coloque a posição Y do sprite como a posição sprite right dividido por 2. Por quê? Porque aí fica mais fácil da gente calcular essa questão do tamanho do sprite. Como o nosso sprite não tem área branca em volta, ele não tem sombra, não tem nenhum efeito, fica mais fácil trabalhar dessa maneira. Caso contrário, eu teria que colocar aí manualmente o tamanho do sprite. Então eu teria que medir lá o tamanho do sprite, dividir por 2 e colocar aí o tamanho do sprite. Então no caso nosso seria 70. Então poderíamos colocar aí if o y menor ou igual a 70, o y igual a 70. Então daria na mesma coisa. Só que calculando dessa maneira fica mais fácil, porque vai que eu resolva mudar o tamanho do sprite depois, eu não terei problema com números. Então checamos aí a posição dele no alto. Vamos checar agora a posição dele abaixo. Então, se o y for maior ou igual a run height, ou seja, a altura da run, a altura total da run, então ela deve ser o que? Maior ou igual a run height menos o sprite right dividido por 2, menos aquela porção, né, daquela metade do sprite, porque o ponto de ação dele está no meio. Então nós perdemos aí uma metade do sprite. Então nós devemos tirar do tamanho da run essa parte que nós perdemos. Então se a run tem 480 e essa metade do sprite tem 70, então a nossa medida seria 410 pixels. Então se eu colocar aí, se o y for maior ou igual a 410, o y igual a 410. Ou então y igual a run height menos o sprite right dividido por 2. Então coloque aí o código e teste para ver o que acontece. Observe aí, então, que o sprite está se movimentando para cima e para baixo e para justamente aí rente, né, ao final, ao início e ao final aí da nossa run. Então, solucionado aí o problema da raquete e o movimento da raquete, vamos para o movimento do objeto bola. Então dê 2 cliques lá na janela de recursos sobre o objeto bola para abrir a janela dele. Para adicionarmos o movimento à bola, nós vamos usar uma variável interna aí do Game Maker. Então vamos na janela de eventos, adicionar evento, depois create. Dentro aí da janela create do objeto bola, digite aí speed igual a 5 e rode o programa para ver. Observe que a nossa bola agora já tem um movimento. Então feche o programa e vamos voltar ao código. O Game Maker move a bola numa direção de flow. Para que nós possamos mudar essa direção, nós podemos adicionar aí ângulos diferentes. Então nós temos aí abaixo que para a esquerda é 180, para baixo 270, para cima 90, para a direita é 0. Então ele está rodando para a direita, ele está rodando com um ângulo de 0. Mude aí o ângulo e faça alguns testes para você ver o que acontece. Observe que a 270 a nossa bola já se movimenta para baixo. Num jogo como esse é preciso que o movimento da bola seja aleatório. Toda vez que ela for sair da área de jogo, ela retome um outro ângulo de forma aleatória. Dessa maneira vamos usar aí na variável direction, vamos usar aí então o iRandom, um tipo de random próprio do Game Maker que calcula e retorna números inteiros. Por quê? Porque o random ele poderia retornar
né, números que não são inteiros. Então ele poderia retornar 1, 1.1, 1.11 até chegar a 2. Então nós não queremos isso, nós queremos ângulos, né, com números inteiros. Então coloque random e entre parênteses coloque o parâmetro. Como nós vamos fazer com que a bola gire até 360 graus, mais 360 graus nós estaríamos repetindo o zero, então coloque aí 359 graus. E aí rode o programa para ver o que acontece. Então agora nós já temos o movimento aleatório da bola. Ela já se movimenta em um ângulo diferente. Ela não se movimenta mais para cima, para baixo, direita ou esquerda. Ela já se movimenta numa inclinação diferente. E é isso que nós queremos. Vamos então agora limitar o movimento da bola de acordo com a área do jogo. Então vamos fazer isso de uma maneira bem simples, né? Vamos criar então um novo objeto. Clique em objeto, create objeto, para que nós possamos criar um novo objeto. Como nós não criamos um sprite primeiro para depois criarmos o objeto, então nós teremos agora que criar o sprite aí dentro da janela objeto. Então clique aí em New Sprite para que se abra a janela do sprite para que nós possamos editá-lo. Se abre então aí o Sprite 2, né, porque é o nome convencional do Game Maker. Dê 2 cliques aí no ícone do Sprite para abrir a janela de edição. Pegue então aí a ferramenta de balde, selecione uma cor e pinte o seu Sprite. Feito isso, você pode fechar aí o Sprite 2. Feche então a janela do Sprite 2 para voltarmos à janela do objeto. Uma vez pronto o nosso objeto barreira, vamos dar 2 cliques na janela da ROM 0 para abrir a janela da ROM e então podermos editar aí esse objeto barreira. Então, utilize lá a lupa, utilize lá o zoom para diminuir a janela e deixar uma margem em volta para que nós possamos colocar o objeto barreira. Então observe aí se a camada distância lá no ROM Editor está selecionada, depois arraste o objeto barreira para dentro da nossa ROM e posicione ele aí de fora da nossa ROM para que a bola possa bater nele e voltar para dentro da ROM. Para posicionar ele aí, utilize a tecla Shift ou Alt, que você conseguirá editar a figura, arrastar ela, esticar ela aí conforme a necessidade. Observe também que aqui na camada do ROM Editor foram adicionadas aí os 4 objetos as 4 instâncias do objeto que nós colocamos aí na nossa ROM. Terminada a edição aí do objeto barreira, ele estando colocado aí dentro, né, das 4 limites aí da nossa ROM para que a bola não consiga sair da sala, feche então a nossa ROM aí de maneira correta lá no xizinho ao lado da palavra ROM. Então, voltando ao espaço de trabalho, dê 2 cliques sobre o objeto bola para que nós possamos editar aí o código na janela de eventos dele. Nós iremos usar um evento simples de colisão, ou seja, a bola vai colidir com o objeto barreira e vai executar uma ação. Então, vamos lá em eventos, adicionar eventos, collision lá ou colisão e lá do lado no menu selecione o objeto barreira, porque nós queremos que a bola entre em colisão com o objeto barreira. O evento de colisão foi criado lá na janela eventos, é exibida a janela de código. Na janela de código nós vamos digitar o código aí move bounce solid igual a true. Então essa variável aí é uma variável, é um movimento interno já criado pelo Game Maker. Como ele é um programa para jogos, ele já tem essas variáveis próprias dele, né? Então o movimento dele aí já é controlado pelo próprio Game Maker. Basta a gente setar isso. Para você saber mais sobre isso, pressione F1, digite lá o Move Bounce lá Solid, que vai aparecer para você lá o que é esse evento realmente. Você pode se inteirar melhor, né, do que ele faz dentro da programação. Mas preste atenção que nós setamos ali a propriedade solid dele, ou seja, ele só vai funcionar se o objeto, né, com o qual ele vai colidir for um objeto sólido. Rode o programa então e veja que agora a bola ela bate nas laterais, né, e
volta para dentro da nossa ROM, ela não sai mais. Caso a sua bola esteja saindo ainda da ROM, é porque o objeto barreira não está setado como Solid. Então dê 2 cliques sobre o objeto barreira, sete lá a propriedade Solid dele e rode novamente o seu jogo para ver o que vai acontecer. Tente agora fazer com que a raquete também passe a rebater a bola dentro da sala de jogo. Tente aí fazer e na próxima aula nós vamos resolver isso aí e continuar a nossa programação. Salve seu projeto e até a próxima aula.